Então, a sessão de hoje, eu queria agradecer muito ao doutor Antônio Sérgio, que tem sido um parceiro aqui das nossas atividades acadêmicas do hospital, principalmente promovendo essa interface com o Instituto Nacional de Cardiologia. E hoje a gente teve a grata felicidade de ter a doutora Clara Wexler, que teve a delicadeza de nos trazer um caso, eu não conheço, mas durante a minha ronda pré-sessão que eu faço no hospital, uma das brincadeiras foi exatamente um caso da doutora Clara Wexler se apresentando como dor abdominal. A gente fecha um pouquinho o diagnóstico diferencial, não vou naturalmente me ater a eles, mas assim, essa é sempre um exercício que eu tento fazer para enviesar já a cabeça antes de começar. Com certeza eu devo me esborrachar, né? Porque normalmente todo caso complexo tem uma solução simples e errada, né? Normalmente dizem que é assim. Então, Antônio, eu queria te agradecer. Clara, muito obrigado. Antônio, eu queria pedir para você fazer a apresentação dos demais participantes da sessão e agradecer a presença de todos. Obrigado. Roberto Gamache, que ainda não chegou, mas vai chegar, mas quando eu passei na unidade, ele falou assim: André, é só para a gente não esquecer que a gente teve que driblar uma questão semiológica no protocolo de dor torácica do hospital, que a gente teve naquela ocasião que aprender que dor torácica era alguma coisa que vinha da mandíbula ao umbigo. Então, na verdade, pode ser que a nossa dor abdominal esteja ampliada. Obrigado, André. Primeiro, agradecer ao André por essa oportunidade. Quer dizer, isso é sempre um momento interessante em que a gente une essas duas instituições, que tem já aqui a presença do Francisco Eduardo, pró-cardíaco, esse ano, como diz o nosso bravo Luiz Antônio Campos, no jubileu, né? No nosso diamante, jubileu, diamante, são 60 anos do pró-cardíaco. Eu não sei quantos anos tem, o Laranjeiras, ele na verdade, começou as atividades lá, as atividades começaram em 1974. Em março de 74 eu estava lá, que eu fiz aquela transição do Nossa Senhora das Vitórias lá para o Laranjeiras, e o Instituto Nacional, pelo menos desde 1974, ele está onde está hoje. Então são 45 anos. Então são 60 com 45, acredito que antes já passou dos 100 anos, já poderia aposentar, né? Porque segundo as novas regras já está com o tempo de aposentadoria. Mas de qualquer maneira eu queria agradecer em especial a doutora Clara Wexler, que é chefe do Departamento de Doença Orovalvar do Instituto Nacional de Cardiologia, uma cardiologista sabidamente conhecida no meio médico, especialmente nesse âmbito da cardiologia relacionada às doenças orovalvares. O nosso convidado especial, doutor Miguel Monteiro, que é professor emérito da Sociedade Brasileira dos Cirurgiões e fellow do American College of Surgery. E o Rafael Garrido. Rafael, você é o chefe da comissão do serviço de comissão hospitalar, de infecção hospitalar do Nossa Senhora das Vitórias, do Instituto Nacional de Cardiologia. E nós temos aqui como apresentadora e também a doutora Juliana Serafim, que gentilmente está substituindo o nosso Amarino, que o Amarino está na Barra. Fala, Miguel. Você não é professor? Mas olha só, de qualquer maneira faz jus ao título. E nós temos a nossa Letícia Garrido, Lombardi, que é a R1 lá do INC, que vai fazer a apresentação do caso. Eu espero, na verdade, o pessoal do ECO já subiu. Rafael, você está aí atrás? Rafael está lá. Então, o pessoal do ECO, que vai ser importante nessa apresentação. Agradeço a presença de vocês também. Então, Letícia, por favor. Bom, me chamo Letícia, sou residente de cardiologia lá do INC. Vou apresentar o caso de hoje. Então, uma paciente feminina, 22 anos, negra, natural do Rio de Janeiro, moradora de Nova Iguaçu, solteira, católica do lar. A queixa principal dela era uma dor abdominal. Ela contava pra gente que em fevereiro de 2018, ela começou com um quadro de dor abdominal difusa, intensa, contínua,
que era associada a náuseas, vômitos e uma perda de peso não quantificada. Ela nega febre durante esse período. Procurou um atendimento com um gastroenterologista ambulatorialmente, que iniciou uma investigação para o quadro abdominal dela com os exames complementares. De história patológica, ela desconhecia doenças prévias, não tinha infecção de garganta na infância. A história gestacional, ela era gesta 1 para 1, aborto 0, tinha um filho de 2 anos saudável. História familiar, tinha pais vivos e saudáveis e não conhecia doenças cardíacas na família. Então, ambulatorialmente, ela realizou os exames solicitados pelo gastroenterologista, que foram um ultrassom de abdômen, uma endoscopia digestiva alta e uma colangiorressonância. Depois desses exames, ela manteve o quadro de dor abdominal e foi, então, orientada a procurar o Hospital da Posse, onde, em abril do ano passado, ela ficou internada e lá aventaram também um diagnóstico de anemia falciforme pelo quadro abdominal, por ser uma paciente negra, e começaram a investigação. Letícia, só um minutinho, vamos aproveitar os nossos clínicos aqui presentes. É rápido. Marones, essa era a investigação que você faria numa mulher de 22 anos que se apresenta no hospital com uma dor abdominal sem uma história, pelo menos até os dados que a gente tem. Sem desculpa. Sem história não, acho muito forte. Aí, por exemplo, partir logo para uma colangiorressonância. Pois é. Endoscopia digestiva alta, realmente, é um negócio que todo mundo vem, é sempre aquele mesmo laudo, né? Gastrite enantematosa grau 1. Mas partir para uma colangiorressonância sem você ter dúvida se é uma doença obstrutiva ou neoplásica, uma pessoa de 22 anos, eu não partiria daí não. Está começando pelo fim. Então, foi internada no Hospital da Posse e aí, durante a sua internação, ela apresentou 2 dias de febre em torno de 38 graus. Depois, manteve assintomática no período. E aí, iniciaram a investigação diagnóstica, coletaram hemocultura, eletroforese de hemoglobina e realizaram um ecotranstorácico. Aqui são os laudos dos exames que ela realizou ambulatorialmente. Ultrassom de abdômen total normal. A endoscopia digestiva, como o professor falou, uma pangastrite enantematosa leve. E a colangiorressonância, que mostrava um baço aumentado de volume, com 4 imagens lobuladas, hipercapitantes em T1 e T2, hiperintensas em T1 e T2, não captantes de contraste, que poderiam corresponder a infartos esplênicos. A gente tem a imagem agora ou você vai apresentar? Um pouco mais para frente. Não. A imagem da colangiorressonância a gente não tem. Ela só trouxe o laudo pra gente, que foi feito ambulatorialmente. Então, durante a internação lá no Hospital da Posse, o eco que ela realizou evidenciou uma vegetação em válvula aórtica, e aí eles começaram um tratamento empírico para endocardite infecciosa com cefepime e vancomicina. A gente não teve acesso às hemoculturas e à bioquímica na internação, e a eletroforese de hemoglobina foi negativa. Só aproveitando o nosso Rafael Garrido. Rafael, essa é o esquema que habitualmente se utiliza para esses casos que, inclusive, não tem nem resultado de hemocultura, né? Essa é a medicação de primeira escolha nesses pacientes com não é a nossa rotina, nem o que está proposto em guidelines. Ali eu entendo que eles tentaram a cobertura para gram positivo, gram negativo, mas não é o que a gente faz, a gente usa um espectro diferente. Pode até usar vancomicina, mais associada à oxacilina, pensando mais na endocardite aguda, subaguda, que parece ser o caso, é mais para ampicilina e gentamicina. Bom, seguindo o laudo do eco realizado lá no Hospital da Posse, que evidenciou, como eu já falei, a vegetação em válvula aórtica. Além disso, mostrava uma insuficiência mitral leve, uma estenose mitral moderada e uma insuficiência aórtica grave. Nesse caso aqui, ela tinha uma fração de ejeção de 56% pelo TAICO. Então, eu trouxe aqui a tabela da ESC 2015, que mostra os critérios modificados de Duke, só para mostrar que ela tinha de critério maior a imagem positiva, ela tinha um ecocardiograma que demonstrava uma vegetação, e dos critérios menores, ela tinha uma predisposição cardíaca, valvulopatia reumática, a febre acima de 38 e fenômeno vascular, que era a embolia para baixo. Só para a gente, antes da Clara falar, só para a gente situar,
Quer dizer, a gente não tinha o exame físico da doente, né? A gente está baseado todo na história que ela trouxe, nos exames que ela trouxe de outra instituição. Então, na verdade, esse diagnóstico da doença reumática de base a gente não tinha. Seguramente o exame físico ajudaria bastante na descoberta, né, desse vício valvar, e isso poderia nos ajudar, inclusive, a tentar entender tudo que estava acontecendo com ela. Clara, por favor. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Então, essa paciente começa por uma queixa de dor abdominal, uma coisa absolutamente esdrúxula, quer dizer, ela foi investigada para tal. Se de repente o gastroenterologista tivesse auscultado ela, eu não sei se isso aconteceu, se isso acontece, o fato é que ele focou no abdômen e partiu para isso. E aí ela foi internada e que se começa a fazer os exames, já que os exames, um dos exames da coluna de ressonância veio com aspecto de abscesso, de infarto, aí começa a história ficar mais esclarecida. Ela sequer sabia que tinha doença orovalvar, mas era uma paciente claramente com doença de duas válvulas, com certeza reumática, e faz um quadro de endocardite infecciosa, já com vegetação vista aí na válvula aórtica, não é isso? Na válvula aórtica, e aí se junta tudo. Enquanto isso, as hemoculturas estavam correndo, eles iniciam o tratamento empírico, quer dizer, eles poderiam ter pensado os streptovíridas, que não seria esse esquema, eles poderiam ter pensado no estáfilo, que não seria também, e um enterococo, mas, enfim, eles resolveram fazer assim. E aí que começa a historinha da paciente, quer dizer, lembrando que sempre a endocardite é uma doença multidisciplinar, o gastro foi chamado na frente do cardiologista, né? E aí a coisa começa a se desenhar. Luiz Antônio pediu a palavra. Luiz, antes de você falar, é interessante como que os pacientes eles se adaptam à doença. Vê que ela tem, na história, tem 22 anos, teve uma gestação a termo, né, pelo que eu li, que é sem nenhum sintoma, né, sem desenvolver nenhum sintoma, tem uma estenose mitral, né, que habitualmente durante a gravidez, todos nós sabemos disso, durante a gravidez, isso, nós temos aqui o Sebastião que pode falar isso com mais propriedade sobre essa questão da gravidez nesses pacientes com doença reumática, mas habitualmente é exatamente nesse momento em que o diagnóstico dessa doença é feito. Por quê? Porque a paciente, em geral, ela piora muito, né, durante a gravidez, especialmente nos meses finais da gravidez, né? Então, na verdade, ela passou por isso, né? Quer dizer, isso, de alguma forma, sem o exame físico, eu acho que a gente poderia ter efetivamente alguma dificuldade. E como tem muita gente querendo enterrar o estetoscópio, né? Pelo menos já ouvi, já tem até Requiem para o estetoscópio, e tem até uma réplica do Valentin Fuster, né? Ressuscitando e dando exemplos, né? Quem tiver acesso ao Jack, acho até interessante isso, né? Dele falando do quanto que colocar a mão no paciente e ouvir com o estetoscópio pode ajudar no diagnóstico. Luiz, o Luiz fala depois. Sebastião, você dá uma palavrinha? Boa tarde a todos do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Hospital Total Core, Barus já acenando, eu também, um prazer renovado a cada semana. Esse caso eu não vou fazer comentários do ponto de vista do raciocínio clínico, da condução clínica, porque eu conheço bem o caso, participei da sessão clínica do Instituto Nacional de Cardiologia, onde ele foi magistralmente bem apresentado, como aqui, e seguramente tão bem discutido quanto aqui será. Então, eu conheço bem o caso, mas eu só queria chamar a atenção de todos que a história clínica de dor abdominal dessa moça começa em janeiro de 2018. E o exame dito conclusivo ou inconclusivo para o diagnóstico etiopatogênico abdominal, ele alcança realização em abril de 18. São 3 meses. Observem que a Letícia, em momento algum, descreveu o exame clínico com que ela chega ao Instituto Nacional de Cardiologia. O que ela está descrevendo, acho que ficou claro para todos nós, é a consequência esplênica da doença primária. Esse é um aspecto muito importante. Por quê? Ultrassonografia de abdômen, endoscopia digestiva alta, colangiorressonância.
realizado em ambiente ambulatorial e pesquisa de anemia falciforme, numa paciente em que o exame clínico não pode ter sido realizado. Porque quando ela demonstrar o exame clínico, esqueçam o eco. O eco já está fazendo um diagnóstico etiopatogênico. Mas o exame clínico dessa paciente seguramente é muito rico. E esse é um dado que eu, particularmente, como médico, e aqui temos médicos em formação, eu não me conformo. Ou seja, é algo que me deixa assim, absolutamente perplexo com essa orientação de métodos de imagem e de testes laboratoriais sem que haja um exame clínico, a não ser a valorização de uma queixa de dor abdominal exclusivamente. Essa paciente provavelmente não foi examinada. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Você quer comentar? O Marones comentou muito bem, quando ele, sem conhecer o caso, diz o seguinte: me parece que tenha sido começado pelo fim a investigação. Sebastião, você quer comentar essa questão da gravidez e estenose mitral e ausência de sintomas? Pelo menos é o que a gente tem. Bom, na realidade, esse caso é a confirmação daquilo que se vê com frequência durante gestações. Ser diagnosticada patologia reumática durante a gestação pode ser, mas estenose mitral é a maior causa de descompensações cardíacas e, com muita frequência, estenoses da área em torno de 1.0, 1.2, com frequência vão ser feitos os diagnósticos na hora do parto. De forma que essa estenose mitral que existe, certamente é uma estenose de menor monta e que passou despercebida, assim como provavelmente o sopro aórtico também, durante todo o pré-natal, durante toda a internação. E, mais uma vez, se afirma a necessidade do estetoscópio. Isso é uma coisa incrível. Chega um caso a esse extremo e vai ser descoberto por acaso a lesão reumática. Certamente não é uma lesão reumática com mitral limite, certamente não é uma estenose aórtica limite. Agora, mais uma vez, se enfatiza a necessidade de exame físico em todos os pacientes, particularmente nas gestantes. É um exemplo clássico. Obrigado. Aos montes. Eu não sei se o Barroso, o pessoal de São Paulo, tem algum comentário até agora. Vocês querem se manifestar? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria endossar as palavras do Dr. Luiz Antônio, muito sábias. Nós estamos invertendo um pouquinho a prioridade das nossas ações frente ao paciente. O paciente chega com ressonância, uma série de exames subsidiários. Eu não tive tempo de palpar uma aorta, palpar o vaso do doente. Estou me referindo a essa paciente especificamente, todo dia acontece com a gente aqui também. Eu chamo a atenção dos nossos residentes. Eu não quero saber da história dos outros, eu quero saber da nossa história, da sua impressão. Depois eu vou pegar outras informações e juntar as peças do quebra-cabeça. Eu só queria endossar as palavras do Dr. Luiz, muito sábias. Temos que examinar mais os pacientes. Obrigado, Luiz. Obrigado. Bom, então só para complementar aqui, pelos critérios de Duke, ela teria endocardite definitiva a partir do momento que ela tem um critério maior e 3 menores. Então, continuando. Ela fez antibiótico no Hospital da Posse por 2 meses, a gente não teve acesso ao eco transtorácico de controle, nem hemocultura, nem PCR. Teve alta hospitalar de lá em julho de 2018. E aí, 15 dias após a alta dela, ela abriu um quadro de insuficiência cardíaca aguda no Serre-Leblon. Ficou internada lá, estabilização clínica e hemodinâmica, e 10 dias após, ela foi transferida para o INC para complementar o tratamento. Quando ela chega no INC para a gente, era uma paciente vigil, lúcida e orientada, eupneica, hipocorada 1 cruz, ela tinha uma pressão de 100 por 60 e uma frequência cardíaca de 80. Os pulsos centrais e periféricos eram em martelo d'água, tinha um ictus no 5º espaço intercostal, linha clavicular à esquerda, 2 polpas digitais e propulsivo. Tinha uma P2 palpável, um frêmito sistólico de 4 cruzes em foco mitral.
o ritmo cardíaco era regular, tinha uma presença de B3 de VE, uma B1 hipofonética, um P2 maior que a 2, tinha um sopro holosistólico de 4 cruzes em foco mitral que irradiava para a axila esquerda e um sopro diastólico aspirativo em foco aórtico e aórtico acessório que irradiava para o bordo external esquerdo baixo. O restante do exame era inocente, inclusive o abdômen, que já era indolor e não tinha visceromegalia palpável. Clara? Vocês percebem a situação de uma paciente que está no hospital. O Hospital da Posse é um hospital público. Federal. Eu não posso entender uma coisa dessa. Quer dizer, eles tratam a paciente por 2 meses com lesões. É só examinar que eles iam saber que ela tem lesões importantes. Eles liberam ela sem fazer o contato com o nosso instituto, porque existe essa opção. Ela ficou 15, 20 dias e fez um quadro agudo, fez um edema de pulmão lá em casa, e foi para o Serre Leblon, que é um hospital de emergência. Então, essa moça ficou, em vez de ela partir diretamente, eles não entenderam o baço dela, muito menos o que estava acontecendo, porque a postura deles foi de liberar para casa. E eles tinham a opção de mandar direto, como acontece diariamente. Os casos de endocardite nós recebemos. Então, eu acho assim, eu fico perplexa pelo início da doença dessa moça, que ninguém a examinou conforme teria que ser examinado. Fizeram um diagnóstico baseado na imagem, trataram 2 meses, com esquema de antibiótico que a gente não consegue entender bem, mas enfim. E liberam a paciente e ela que vai à luta tentar resolver o problema dela. Algo assim. E eu posso dizer que os primeiros exames caros, endoscopia, ultrassom e ressonância, ela pagou do bolso dela. Não foi feito em lugar nenhum. Ambulatorialmente, mas de forma particular. Então, é essa a nossa medicina, infelizmente, que a gente vê diariamente, esse problema social imenso e que os hospitais também, infelizmente, não conseguem resolver a situação, né? Em algumas circunstâncias aí. Como o Barroso chamou a atenção, nós temos residentes aqui, quer dizer, um caso como esse serve de exemplo para a gente ver o cuidado que a gente tem que ter com esse paciente, especialmente uma anamnese, um exame físico bem feito, pode, muitas vezes, né, na maioria das vezes, evitar consequências como essa que a gente está vendo nessa paciente. Eu não sei se alguém da plateia quer se manifestar, André? Vou pegar um gancho ainda, assim, nessa fala que a Clara trouxe, porque eu acho que, mais uma vez, por conta dos residentes, e tem alunos aqui também, eu acho que hoje a gente precisa viver uma revolução nessa questão das competências que hoje os nossos profissionais estão sendo formados. A preocupação excessiva com a competência técnica, que fez parte da minha geração, enfraqueceu muito as outras competências. Era muito importante você saber 10 sinais de insuficiência hepática que tinha na palma da mão, mas outras competências não foram desenvolvidas. E aqui é um exemplo disso. Porque, na realidade, a incompetência técnica aqui desenhada pelo paciente não ter sido examinado se extrapola na incompetência de poder fazer a gestão desse paciente. Então, na realidade, hoje, essa formação do nosso médico, além da competência técnica, a gente tem pelo menos outras 6 competências que tem que orbitar para não acontecer isso que você acabou de falar. Porque essa paciente, ela volta para a vida dela sem estar encaminhada, porque o doutor que atendeu não teve a competência de fazer a gestão dessa paciente, encaminhando para o Instituto Nacional de Cardiologia ou fazendo outras orientações que seguramente ele também não fez. Porque ele tinha conhecimento, que a paciente precisava de acompanhamento cardiológico, é lógico que ele sabia disso. E que tinha também a possibilidade de mandar para o INC. Agora, por que não manda? Então, essa falta de atitude, essa falta de outras habilidades que gerem essa competência é que a gente precisa trabalhar. Porque, assim, de competência técnica, é lógico que ela é o pilar central, ela vai precisar continuar existindo. Mas se a gente não exercitar as outras competências da comunicação, da gestão, da ética, do estudo, da relação, a gente não vai conseguir caminhar do ponto de vista de cuidado dos nossos pacientes. A competência técnica exclusiva, ela não oferece aos pacientes o cuidado necessário que eles têm que ter. A gente poderia provocar os cardiografistas, né? Mas aí eu acho que vai ficar muito longo. A pergunta é o seguinte, Luiz Antônio conhece o caso.
com esse exame físico, apesar de ter 100 por 60 eu esperaria uma diferencial maior para quem tem pulso e martelo d'água, né? Quer dizer, então, na verdade, eu esperaria uma diferencial maior do que foi encontrado, mas isso não quer dizer nada, porque ela tem todo o estigma, o fenótipo da insuficiência aórtica grave e que deve ser a doença predominante, mesmo com esse sopro sistólico que aparentemente deve ser devido a uma insuficiência mitral, né? E já com repercussão do lado direito, né? Porque tem um P2 maior do que A2. Você dispensaria o eco, Luiz? Não, essa paciente, eu vou até avançar um pouquinho, porque os dados do exame clínico, muito bem realizado no Instituto, junto com as imagens ecocardiográficas, pelo menos a primeira imagem, é evidente que ela precisa repetir o ecocardiograma dentro do Instituto. É evidente que eu indicaria também um eco transesofágico, porque não há a menor dúvida que existe endocardite da válvula aórtica, que se ela foi adequadamente tratada com aquele esquema não ortodoxo ou não de primeira escolha, isso pode até ter resolvido o quadro infeccioso, o quadro bacteriano, mas não resolveu as lesões valvares consequentes. Ou seja, o plano valvar aórtico me parece muito comprometido, porque ela tem, primeiro, uma periferia de insuficiência aórtica e tem um dado estetoacústico do plano valvar aórtico que engloba claramente uma grave insuficiência aórtica. Se há um componente também de estenose associado por algum contexto do plano anatômico, eu não sei explicitar, mas existe claramente insuficiência aórtica. O paciente tem sinais de disfunção ventricular esquerda, o paciente tem sinais de hipertensão pulmonar. Então, o modelo agora para essa paciente é de uma insuficiência cardíaca secundária, a sua cardiopatia previamente reumática, complicada por uma endocardite infecciosa devastadora. O simples critério da embolização prévia ao baço não seria um critério definitivo para abordagem cirúrgica. Porém, se o ecocardiograma transtorácico, que vai analisar muito bem o plano valvar aórtico, e transesofágico, que também vai permitir uma adequada avaliação do plano valvar mitral, demonstrarem aquilo que a gente espera encontrar, essa paciente é candidata a uma cirurgia cardíaca de plano valvar aórtico, eventualmente mitral, para que se trate a síndrome da insuficiência cardíaca que motivou a reinternação em caráter de emergência. Então, nesse momento, eu não estou mais preocupado com a endocardite infecciosa. Eu estou preocupado com as consequências dela e de uma alteração estrutural do coração, de plano valvar aórtico, seguramente, mitroaórtico, supostamente, que mereça a correção. Então, essa é a minha visão. Então, Sérgio, só uma palavrinha. Quando nós temos lesões associadas, que é o caso mitral e aórtica, ou seja, insuficiência mitral, ela tem uma B1 hipofonética, já com hipertensão pulmonar, com uma P2 maior que A2, um sopro claro de insuficiência mitral e uma insuficiência aórtica. Obviamente, possivelmente mais importante que a insuficiência mitral, ou de gravidade semelhante. Mas quando a gente tem essas lesões associadas, o exame físico fica muito complicado, muito diferente de você ter uma insuficiência aórtica pura. Você vai ter um pulso diferencial grande, aquela coisa toda da insuficiência aórtica, mas quando a gente ouve o sopro diastólico da insuficiência aórtica, é um sopro de difícil ausculta quando ele é pequeno. Agora, quando a gente ouve claramente, do jeito que está escrito ali, então, claramente ela tem uma insuficiência aórtica importante. Mas como tem lesão associada, a periferia talvez não, por isso você não tem a pressão como você gostaria de ter. Tanto para o eco como para o exame físico, a duplicidade de doença mitroaórtica dificulta muito. E os livros e os artigos, alguns artigos nós temos de lesões associadas, mas é algo difícil. É óbvio que eles dão as características das lesões isoladas, estenose aórticas, né? Mas juntar lesões, como a doença reumática tem essa opção de ter doença em várias válvulas, 2, às vezes 3, o exame físico não fica tão claro assim, para a gente poder afirmar com segurança o que predomina. Em cima do que o Luiz Antônio falou no começo, que esse baço começou em janeiro, tá?
Quer dizer, para você ter um abscesso esplênico, você já tem endocardite há muito tempo. Tá? Então, na realidade, essa doente foi muito mal olhada o tempo todo. Fundamental, como foi falado aqui, conversar com o paciente, fundamental escutar, examinar. Agora, também, tá, nessa doente, não foi o obstetra quem acompanhou essa paciente, deixou passar isso, tá? Provavelmente em vão, e não fez o acompanhamento cardiológico que ela provavelmente já necessitava nesse momento. Seguramente. Vamos lá, Letícia? Foi a eletroforese de hemoglobina dela foi negativa. Foi o que a gente teve. Então, continuando, um resumo, quando ela chegou no INC, ela se manteve estável hemodinamicamente e afebril. A gente tinha de dados as lesões prévias de etiologia reumática dela e que ela tratou uma endocardite infecciosa por 60 dias, mas a gente não teve acesso ao germe. Tinha uma estenose mitral moderada e uma insuficiência mitral e uma insuficiência aórtica graves. A nossa conduta foi coletar sorologias e hemoculturas, eletro, raio-x de tórax, um eco transtorácico e, como rotina, uma tomografia de crânio, abdômen e pelvo, que é a nossa rotina para pesquisar outros êmbolos. Então, o laboratório dela, da admissão no INC, ela tinha uma hemoglobina de 10,7, uma creatinina de 1,26, mais um leucograma, uma PCR normais. A hemocultura, mais tardiamente, viria negativa e as sorologias também. Raio-x de tórax dela, que a gente consegue ver um aumento do índice cardiotorácico. De alterada, ela tinha hemoglobina e a creatinina. Juliana, você quer, por favor? Tem um radiologista presente aqui. Realmente, a área cardíaca, como você disse, ela está aumentada. Eu não vejo sinais de líquido no espaço pleural. E a transparência pulmonar ela é preservada, não existe nenhuma área suspeita de condensação, consolidação, nenhum abscesso pulmonar visível pela radiografia. A gente conseguia ver também sinais de aumento de átrio esquerdo, ela tinha um sinal da bailarina, duplo contorno, quarto arco, e no perfil também um aumento do ventrículo direito. Então, parece que tem uma inversão do padrão vascular. E não só tem aumento do ventrículo direito, como do ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo no também. perfil, né? Além dos sinais. Que ele encosta na... E uma outra coisa que chama atenção também é que a aorta dela é saliente, né? Mostrando que efetivamente essa insuficiência aórtica deva ter importância hemodinâmica nesse caso. Peço desculpas por esse eletrocardiograma, mas era o que a gente tinha. Um ritmo sinusal, uma frequência em torno de 75. Ela tinha um eixo entre 0 e menos 30. Um índice de Morris ali duvidoso, mas a gente considera que tinha um aumento do átrio esquerdo. E ela não fechou critério para sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas ela tem alterações ali da repolarização. Da repolarização em parede lateral. Sugere strain, né? Sugere strain. Fernando, o que você acha? Concordo com a análise, né? Um eletroritmo sinusal, frequência em torno de 60, 70, com o eixo desviado à esquerda. Vejo também amplitude, não fecha critério para hipertrofia, mas tem um padrão de repolarização que sugere fortemente. E se nós considerarmos, aqui não consigo ver a onda P direito em V1, se ela está muito negativa, se tem um índice de Morris. Tá, limite. Mas se tiver um índice de Morris, aí fecha o critério. Que ficaria com repolarização sem digital, mas o átrio esquerdo fecharia a sobrecarga histórica do ventrículo esquerdo. Bom, eu tenho as imagens do ecocardiograma dela, lá do INC. Pessoal do eco, por favor. São 4 ou 5 imagens. Rafael. Então, esse é um corte paraesternal de vaso da base, né? A válvula aórtica ali no meio, aparentemente tricúspide, né? A gente vê na abertura, não no fechamento, a gente consegue identificar as 3 cúspides. Tem um grau de acometimento na ponta das cúspides, a princípio. A válvula tricúspide parece um pouco espessada também. Esse é um 5 câmaras, né? É a válvula aórtica, a via de saída do VE está com zoom. Tem um jato de regustação, um refluxo aórtico. Mas, assim, por aí não dá para quantificar nada. Esses são 3 câmaras. Tá? Então aqui a gente vê, em relação à válvula mitral, tem um folheto posterior fixo, um folheto anterior que abre. O que acontece? Na insuficiência aórtica, se a insuficiência aórtica for de fato aguda, parece ser, né, de acordo com a evolução do caso,
dificulta um pouco em relação à abertura da válvula mitral, né? Porque isso pode causar uma estenose relativa, né? O jato direcionado para o folheto anterior. Mas parece que o folheto anterior tem a restrição tem uma abertura talvez indômita, o folheto posterior fixo pode ser um acometimento reumático de fato. O que eu estou vendo aqui, na verdade, a única imagem que eu estou vendo aqui é uma imagem da cortina mitral-aórtica aqui. Tem uma alguma coisa aórtica, flutuando aí, né? Esse aqui é na cortina mitral-aórtica, Assim, normalmente a endocardite de... Não estou vendo na válvula aórtica. Nada balançando, nenhuma imagem de vegetação. Normalmente a imagem de vegetação aórtica é na face ventricular, né? E a da mitral é na face atrial. Tem uma imagem da cortina mitral-aórtica mesmo, que é bem comum nesse... Assim, para quantificar a função do VE é boa. Eu olhei focado para as válvulas. Isso aí é mitral? Parece que é um zoom da mitral, né? A via de saída. Isso. É isso? Então tem uma vegetação aí na válvula mitral, bem na face atrial, realmente. Parece um VE aumentado de volume, realmente. Agora, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa função aí, tá? Porque, lembrando que a insuficiência mitral pode estar superestimando a função, e mesmo assim não pareceu um ventrículo dos melhores, não. Então, o laudo, ela tinha um aumento de átrio esquerdo, do VE diastólico, VE sistólico, do volume diastólico final e volume sistólico final. A fração de ejeção pelo Tycon 54, mas por Simpson 42%. Tinha um átrio esquerdo com volume de 160 milímetros. Na válvula mitral, uma presença de regurgitação valvar grau grave e que ele via presença de imagens de adição móveis na face atrial da válvula que media cerca de 8 milímetros. E imagens de adição móveis na face ventricular do folheto anterior medindo 7 milímetros, que ele questiona se vegetação ou uma cordoalha rota. Além disso, a insuficiência aórtica, a regurgitação valvar grau grave da aorta. Só lembrando que no eco feito no Hospital da Posse, eles descreveram uma vegetação em válvula aórtica. E aqui não mais existe essa vegetação, não está descrita, e sim na válvula mitral. Na válvula mitral. Uhum. Não sei se essa válvula... Na verdade, tem um espessamento ali. O que eu pude observar é um espessamento da válvula aórtica. Pareceu que, efetivamente, havia um certo prolapso, eu não sei qual dos três folhetos, e aquela imagem aderida ao folheto anterior da válvula mitral. Só corroborando o que o Rafael falou a respeito do eco, assim, a mim parece um acometimento mitro-aórtico, tem espessamento das cúspides aórticas e uma válvula mitral tipicamente aórtica, reumática, com o folheto posterior parado, uma abertura indômita, como o Rafa falou, ou em taco de hóquei, tá? Corroborando o que já foi falado em relação ao que a gente lamenta disso não ter sido visto, eu comparo isso a um infarto assistido dentro do hospital sem trombólise ou revascularização. A indicação cirúrgica já se fez presente desde o início com uma suposta insuficiência aórtica aguda e embolização, mas aqui a gente não viu vegetação na válvula aórtica, apesar de ter um grau de regurgitação que não dá para ver. Não dá para quantificar pelas imagens que a gente está vendo aqui. Eu lamento só porque eu acho que a cardiologia contemporânea tem cada vez mais colocado a imagem, e principalmente o ecocardiograma, pela disponibilidade e a natureza absolutamente inocente do exame, como uma extensão do exame físico, né? E assim, não é o que a gente vê na prática, às vezes pelo desconhecimento e pela pobre aplicabilidade do exame. Eu gostaria de ver mais imagens. Como o professor Luiz Antônio falou, o transofágico é fundamental. Me espanta uma endocardite enfim, uma evolução já de algum tempo, não ter as suas complicações devidas. A gente não viu aí abscesso periaórtico ou na cortina mitro-aórtica. Isso é comum nesses casos. A gente teve um caso aqui recente de um paciente estrangeiro que teve um desfecho excelente, a gente viu lá embaixo no eco um abscesso aórtico, e esse paciente foi reoperado.
Então, duas coisas. Não entendi a história e as imagens. Acho que é uma dissociação aí disso. Só mais ou menos isso que eu queria dizer. Só lembrando que ela foi tratada, né? Que de qualquer maneira ela tomou antibiótico durante 2 meses no outro hospital. Quer dizer, pode ter tido chance efetivamente de ter evitado uma progressão da endocardite até interrompido esse curso que muitas vezes ocorre mesmo na vigência de tratamento, mas de qualquer maneira eu acho que o tratamento, dentro do que a gente pode imaginar, né, quer dizer, não dá para afastar, né, mesmo porque as hemoculturas lá do Instituto foram negativas, né? Então a gente supõe que efetivamente o tratamento efetuado lá no Hospital da Posse ele foi eficaz na erradicação da bactéria que estava causando a endocardite, acredito eu, né? Quer dizer, é o que a gente supõe baseado nessa evolução. Claro. Então, não, o que nós recebemos... Mas você tem razão, eu acho que... a gente pensou até que ela tivesse embolizado, aquela vegetação que ela tinha na válvula aórtica, não sei se ela embolizou, o fato que nesse eco só tinha na válvula mitral a vegetação. E lembrando que ela fez um quadro de insuficiência ventricular esquerda que motivou essa internação na emergência do Miguel Couto, quer dizer, ela ficou com 2 lesões graves, com cavidades grandes, 7,9 e 5,6 de VE, um ato esquerdo muito grande, 5,3, ela é uma menina pequena, uma fração de injeção baixa, de Simpson, 42%, e um volume de ato esquerdo de 160 ml. Quer dizer, a gente recebeu a paciente afebril, dita assintomática, com este ecocardiograma, e aí a gente pode continuar. Prosseguindo os exames, a tomografia de crânio dela com contraste mostrou uma área de encefalomalácia subcortical no lobo occipital à esquerda, que poderia corresponder a uma isquemia prévia ou então a uma embolização. Agora a gente tem o vídeo e umas imagens da tomografia de abdômen e pelve. Na verdade, então, a gente vê no início a gente já vê um coração bem grande, com áreas hipodensas esplênicas que já tinham sido vistas na ressonância. Eu só queria acrescentar uma informação. Naquela ressonância, que foi feita há muito tempo atrás, as lesões do baço, elas tinham um sinal alto em T1. Isso significa que são lesões que sangraram, que tem um componente de sangramento bem recente, porque o sinal do sangue ele vai decaindo com o passar do tempo. Então, eram infartos bem recentes naquele momento, né? Então, agora a gente já vê era um sinal de infarto. Era um sinal de infarto e bastante recente em função das características de sinal na ressonância. Pela tomografia, a gente não tem essas informações sobre idade, né, da alteração. Mas nós vemos um baço aumentado com áreas hipodensas, né, de permeio. Essa é uma fase arterial que dificulta um pouco a análise da impregnação do parênquima, porque na fase arterial o baço é bem tigrado, a gente chama um aspecto heterogêneo. Mas dá para ver algumas áreas nodulares mais escuras que devem ser as áreas de infarto. E são periféricas, são áreas mais periféricas, né? Um fígado também bastante aumentado, com o lobo esquerdo se projetando né, no hipocôndrio esquerdo. Tem uma má distribuição no subcutâneo. Se você puder voltar para o vídeo, a gente vê tem a fase portal também. Tem? Tem. Eu quero a fase portal, por favor. Aqui fica melhor. Então, aqui dá para ver bem melhor, né? As áreas de infarto. Perfeitamente. Muito bom. Essa é uma fase melhor da aquisição. E a tela subcutânea infiltrada, né? Ela tem uma má distribuição hídrica, né? Essa imagem dá para caracterizar como infarto, não como abscesso. Então, ela para a gente chamar de abscesso, a gente teria que ver uma impregnação periférica pelo contraste, que eu não vejo aí. Pode ser que seja um abscesso que não impregnou de forma periférica? Pode ser. Eu não tenho como jurar que dentro dessa área de infarto não tenha um patógeno, que eu não tenho como jurar, por essas imagens. Essa dificuldade que ela está citando, essa dificuldade, se tem abscesso, se tem infarto,
é o que a gente percebe sempre nos laudos das tomografias que a gente solicita, né? E há sempre uma dúvida. Então, a clínica é soberana. Tem febre, como é que está a evolução, mas a imagem em si sempre nos deixa em dúvida do que fazer em relação a esse baço. Miguel. Quero agradecer a gentileza ao Dr. Sérgio pelo convite. Eu acho o seguinte, uma doente que interna um hemograma normal, um PCR de 0,2, e com essas imagens esplênicas, eu não acho que ela tem um abscesso esplênico, acho que ela tem infarto esplênico. Concorda, doutora? Não tem como falar em abscesso com PCR de 0,2. Perfeito. Eu não estou nem discutindo isso. Né? A gente só estava discutindo a imagem. Eu queria só perguntar, que eu sei que, pelo que vocês falaram, esse paciente, embora em vigência de antibiótico, mas com hemoculturas negativas. Só lembrando se vocês escolheram os marcadores reumatológicos e pesquisa para a RASEC. Ela, no INC, ela já chega sem antibiótico, ela não fez uso de antibiótico no INC em nenhum momento. Foi colhido antistreptolizina O só. Não foi colhido outros marcadores, não. Alguma outra questão, Letícia? Pessoal de São Paulo? Baruzzi, algum comentário? Então, realmente é uma endocardite que agora já está na fase mais de sequela valvar. Eu acho que o eco bate 100% com a nossa impressão do exame clínico, quer dizer, uma essência ótica grave, por exame físico, uma essência mitral também importante. O eco foi um pouco menos, mais benigno que a nossa impressão clínica. Eu esperava uma válvula ótica talvez desabada, com perfuração, uma essência mitral mais importante, mais exuberante, referente aos achados do exame clínico. Mas esse exame pode ser complementado talvez até com uma imagem baixa. Não me parece que a endocardite esteja ativa. Está com febre, leucograma normal, PCR baixo, nós podemos estar vendo mais a fase da sequela. Isso quer dizer que não merece intervenções, obviamente. Eu concordo com os comentários falados. Acho que excesso esplênico, esses achados hematológicos, parece que possa ter abscesso, pode ser mesmo infartos, né, pregressos. São esses comentários aí, obrigado. Então, o laudo da tomografia, como foi dito, tinha um baço aumentado, com múltiplas áreas hipocapitantes que poderiam corresponder a infartos ou abscessos. Então, a nossa conduta a princípio, a gente ficou na dúvida, conduta expectante com tratamento clínico ou indicação imediata de cirurgia cardíaca para a troca valvar? Eu convidei os cirurgiões, mas parece que os cirurgiões cardíacos não estou vendo nenhum na plateia, não, né? Eles estão todos operando hoje. Então, conforme o guideline da ESC de 2014, da American Heart de 2014, que não teve alteração em relação ao último de 2017, paciente com regurgitação mitral primária, com uma presença de um ventrículo esquerdo aumentado, sintomática, com uma fração de ejeção maior que 30%, é classe 1 de cirurgia de troca valvar. A mesma coisa para regurgitação aórtica, paciente sintomática com dilatação de ventrículo esquerdo, classe 1 também. Na nossa dúvida, então, depois disso, foi se ela faria uma esplenectomia. Se ela fizesse a esplenectomia, se seria antes da cirurgia cardíaca. E caso fizesse a esplenectomia também, seria por punção ou cirurgia aberta. Bom, meus amigos, agora que a gente chegou no ponto... aqui é a encruzilhada aqui da sessão. Então, a pergunta fundamental é essa. Opera primeiro o coração? Estou sentindo enorme desvantagem aqui no meio dos cardiologistas. Neste caso em particular, com aquelas imagens, o hemograma normal e o PSR muito baixo, eu não operaria ela, acompanharia. Essa é a minha opinião. A sua conduta com relação ao baço seria expectante? Neste caso, seria expectante. Eu trabalho num serviço de cirurgia geral no Hospital Servidor do Estado há 45 anos. Eu vi muito isso. Muitos casos de infarto esplênico, de abscesso esplênico, de ruptura esplênica. Nos casos de infarto esplênico, em que a paciente é assintomática do ponto de vista séptico, quer dizer, não tem, como eu já falei, eu não operaria, mas isso é uma opinião minha. Eu não operaria. Se tivesse que operar, se fosse um abscesso, se fosse uma ruptura esplênica, se fosse uma necrose maciça com sintomas,
eu operaria antes da cirurgia cardíaca. Também, opinião pessoal. Eu acho que cirurgia cardíaca é uma cirurgia limpa. Eu operar um coração com um abscesso no baço, se tivesse um abscesso, tivesse indicação operatória, eu preferiria operar o baço antes. E se tivesse que fazer esplenectomia, se é por punção, provavelmente você quis dizer se era por videolaparoscopia, é isso? Isso. Olha, eu sou um dos pioneiros em cirurgia de vídeo no Rio de Janeiro, comecei em 1992. Opero muitas coisas por videolaparoscopia, mas vi grandes tragédias de esplenectomia por videolaparoscopia. De forma que se eu tivesse que tirar um baço num caso de abscesso ou de ruptura, eu faria uma laparotomia exploradora e tiraria o baço com segurança. Eu não faço. Existe ainda uma terceira opção, que é nos casos de abscessos únicos, volumosos, que você talvez possa fazer uma punção percutânea. Essa é a minha opinião. Eu não sei se alguém da plateia tem alguma opinião. Fernando? Nesse momento, nós não temos uma evidência de infecção em atividade, né? Os marcadores inflamatórios estão baixos, PCR normal, hemograma normal, a paciente está clinicamente bem, sem febre. Então, em princípio, eu acho que seria cirurgia cardíaca, pela indicação valvar, está claro, ciência cardíaca, diâmetros aumentados, fração de ejeção baixa, lesões de agudos distantes importantes, tem indicação cirúrgica pelas lesões valvares sequelares à endocardite. Em princípio, não operaria o baço. A minha pergunta é só a contribuição da medicina nuclear no diagnóstico diferencial. Essa é que é fundamentalmente a minha questão. Pois é, se o leucócito marcado ou PET poderia trazer algum outro tipo de informação que agregasse à tomada de decisão. Nós não temos nenhum representante da medicina nuclear aqui, né? Faria o PET. Você faria o PET? Faria o PET dela, que daí em acompanhamento de endocardite já está consagrado, né, Claro? O uso da medicina nuclear a gente tem tentado implantar no INC, né? Tem alguma dificuldade, mas assim, o PET, a FDG pode ajudar nesses casos de maior dúvida, o leucócito marcado. Ajuda a gente tirado, não é consagrado ainda. Não, mas é pouco estudado esse. Mas a gente usa para tirar dúvida, sim, até para decidir. Esse caso realmente não parece ser um abscesso, mas nos casos que a gente fica em dúvida, a gente usa e indica a esplenectomia. Desculpa, nesse caso, numa paciente assintomática, com hemograma normal e PCR abaixo de 1, eu não faria nem leucócito marcado. E com uma imagem que sugere mais infarto do que abscesso. Imagem que sugere muito mais infarto do que abscesso, claro. A imagem corrobora isso, né? Só para contextualizar, no Instituto, a gente recebe muito esse tipo de paciente, né, dado a característica do hospital, que é terciária, tudo. A gente recebe pacientes que estão há meses sem diagnóstico, e em algum momento ou faz um eco, ou alguém ausculta, né, essa história que a gente viu, e o paciente está cheio de embolia. Né? Então são muitas lesões de baço, que a gente vê, esses baços grandes, e a dúvida do passado era de, poxa, vai operar, não vai operar, vai fazer uma cirurgia limpa, com foco infeccioso. As imagens não dão um diagnóstico definitivo, a gente não consegue cravar, não tem abscesso, é só um infarto. Então a gente no passado indicava muito mais esplenectomia, né? A maioria dos casos. Vamos ouvir. A gente veio revendo isso com o tempo, né? E a Letícia vai expor mais tarde um estudo que a gente fez que ajudou a decidir a nossa conduta, que depois eu vou explicar. Quero pedir a opinião do pessoal de São Paulo. Tem que ser curta, né? Porque, na verdade, a gente está tentando... A Letícia depois vai tentar mostrar, se houver tempo, a experiência lá do Instituto, exatamente com esse aspecto. Baruzzi, por favor. Se o baço tivesse abscedado, a paciente estaria sintomática, enfermeira, estado geral ruim, alterações laboratoriais. Isso eu não estou conseguindo, não estou enxergando. Então, eu acredito que seja muito mais impactos espelhos. Não continuarei a investigação do baço, faria a conduta do ponto de vista cirurgia ou não da falta. Ok, obrigado. Vamos. Bom,
Então, só para expor, os eventos embólicos na endocardite, as complicações embólicas, elas ocorrem em 20 a 50% dos casos. Os principais sítios de embolização são o sistema nervoso central e baço. Durante o tratamento antibiótico, reduz muito o risco de complicações. O baço ele é envolvido em cerca de 30% dos casos, sendo que os êmbolos esplênicos eles são silenciosos, mas geram uma maior morbidade naqueles pacientes que são submetidos à cirurgia de troca valvar. Os infartos são as lesões mais comuns, geralmente assintomáticos, e quando se tem febre, dor abdominal e bacteremia persistente, são indícios de abscesso, que não era o caso dela. As indicações de esplenectomia que a gente tem aqui pelo Jornal Cardíaco de Cirurgia americano. Infarto esplênico, abscesso maior que 2 centímetros, sintomas persistentes de sepse e rotura esplênica. A nossa paciente tinha infarto esplênico apenas. Em relação ao tempo cirúrgico, eles colocam que é controverso, que a esplenectomia concomitante à cirurgia cardíaca gera uma maior duração de cirurgia e um insulto operatório, e os resultados são comparáveis quando se tem a cirurgia cardíaca isolada. Então, continuando, a paciente evoluiu estável hemodinamicamente e afebril e assintomática, fez profilaxia com a penicilina benzatina a cada 21 dias e realizou a cirurgia de troca valvar biológica mitro-aórtico no dia 28 de agosto de 2018. A cirurgia foi retirada da válvula nativa em implante de prótese biológica aórtica número 23 de Braille, retirada de válvula nativa em implante de prótese biológica biocárdio mitral número 33, com um tempo de SEC de 162 minutos e um clamp de 145 minutos. Ela não foi submetida à esplenectomia, teve alta para a enfermaria no dia 30 de agosto, aguardando o histopatológico das válvulas, e foi realizado um ecotranstorácico e uma nova TC de abdômen comparativa. Aqui mostra a TC de abdômen comparativa. Tem um pouco de líquido nos cortes mais superiores, a gente vê um pouco de líquido no mediastino relacionado à cirurgia recente, né? Aqui um pouquinho de líquido, as próteses bem identificadas, tem um pouco de atelectasia na base e persistem as imagens hipodensas hepáticas de forma bem esplênicas, de forma bem semelhante ao que a gente viu no exame anterior, né? E a conformação das lesões persiste bem semelhante. Foi o que foi dado no laudo, que as lesões persistiam, não tinha alteração. Então, o desfecho foi com uma alta médica no dia 4 de setembro. O histopatológico não demonstrou atividade de doença. A paciente está estável, assintomática e segue em acompanhamento ambulatorial. Eu trouxe aqui um estudo realizado pela doutora Clara, com a Cristiane Lamas, em relação à embolia esplênica em pacientes com endocardite no INC. O objetivo do estudo era avaliar os achados histopatológicos do baço em pacientes com endocardite definitiva que evoluíram com embolização esplênica e esplenectomia. Os métodos foram coletados prospectivamente, dados de pacientes com mais de 18 anos, que tinham endocardite definitiva pelos critérios modificados de Duke no período de 2006 a 2015. Foram feitos retrospectivamente laudos de tomografia e de histopatológico do baço, buscados em prontuários e serviços de patologia. E aí, dos 237 casos de endocardite nesse período, 82, ou seja, 33%, apresentaram embolia esplênica. O paciente com uma média de idade de 45 anos, sendo 63% do gênero masculino. 54% dos pacientes tinham apresentação subaguda de endocardite e 66% a aquisição foi comunitária. Aqui mostra as características clínico-laboratoriais desses pacientes. A gente pode ver que 97% deles tinha febre, 90% embolia, um novo sopro em 63, 35 com esplenomegalia. Os pacientes tinham os marcadores inflamatórios altos em 92%. E os micro-organismos isolados, a maioria, 24%, foi hemocultura negativa, 23% eram Streptococcus viridans, o grupo Bovis 4% e Staphylococcus 10%. Então, de resultados de achados ecocardiográficos dos pacientes, dos 82 com embolização esplênica, 12% tinha acometimento aórtico, 26% mitral e 47% microaórtico. A esplenectomia foram 28 pacientes esplenectomizados, sendo 26 tinham indicação cirúrgica, 3 fora do INC, 4 não tinham material para patologia no INC e 21 tiveram histopatológico disponível.
Então, desses pacientes com histopatológico disponível para a gente, 13 pacientes tinham abscesso esplênico, 1 abscesso pancreático, 1 rotura de cápsula esplênica e 6 tinham infarto esplênico. O que se conclui que de 21 pacientes com histopatológico positivo, 15 tinham laudos que justificariam a esplenectomia, que eram os pacientes que tinham abscesso. A mortalidade geral foi 17% e não teve nenhuma morte relacionada à esplenectomia. A relação temporal da esplenectomia com a cirurgia cardíaca, a maior parte foi anterior à cirurgia cardíaca, como o professor falou. Posterior à cirurgia cardíaca, 25%, e 25% não foram submetidos à cirurgia cardíaca. Então, as conclusões de que, a semelhança da literatura, 1/3 de pacientes com endocardite evoluíam com embolia esplênica, 1/3 dos pacientes foi esplenectomizado, o histopatológico ele demonstrou indicação adequada de esplenectomia na maioria dos casos, que era abscesso ou rotura. E a literatura tem apenas 2 séries de casos abordando séries de lesões esplênicas em baços, sendo que com mais de 2 décadas, e sem os detalhes histopatológicos. Então, o atual estudo traz informação nacional a respeito de um tema tão importante. É isso. Posso fazer um comentário? Olha só, nós temos 9 minutos. Um rápido comentário. 9 minutos, por favor. Para aqueles que estão muito preocupados em não indicar cirurgia em casos de infarto esplênico, eu queria lembrar que num passado não muito distante, alguns cirurgiões tratavam hiperesplenismo com trombose da artéria esplênica. Infartava o baço. Um outro dado curioso é que nós que fazemos cirurgia de hérnia de hiato por videolaparoscopia, com muita frequência, quando se liga os vasos curtos do fundo do estômago, o baço fica isquêmico no polo superior. E não acontece nada na maioria das vezes. Só queria lembrar disso. Quer dizer, o curso do paciente pode ser benigno. Pode ser benigno. É claro que pode complicar, mas na maioria das vezes é benigno. Rafael, por favor. Antes da gente ouvir o pessoal de São Paulo. Esse estudo foi motivado pela quantidade de esplenectomias que a gente fazia, né? A gente até a gente achava que até que fazia um pouco de forma exagerada, tudo, e resolveu estudar, né? Depois que a gente apresentou alguns dados no congresso, foi questionado fora, aí a Cristiane, né, levantou esses dados todos e mostrou que, pelo menos a maior parte dos baços que a gente gerou, que a gente tinha os resultados, né, tinha abscesso, então foi justificado. Então, assim, a gente recebe muito esse tipo de paciente que já vem com muitas embolias periféricas, para baixo, para os outros órgãos, né? Meses e meses e meses sem esse diagnóstico, conflito. Então, hoje a rotina é ser ser mais conservador para tentar preservar esse baço, né? Todos os pacientes são tomografados, o abdômen, crânio, que é algo que não está em guideline, essa obrigatoriedade de fazer a TC de abdômen. Os estrangeiros acham estranho isso, mas é a característica dos pacientes que a gente recebe, né? Então, a gente acompanha por tomografia, quando tem dúvida, exame de imagem e a clínica do paciente. Essa, né, na verdade, ela tinha podia até ter tido abscesso e foi tratado, já que ela fez 60 dias de antibiótico, né? A gente viu essas imagens posteriormente, né? E foi com sucesso, né? Não precisou fazer a esplenectomia. Outro motivo, esses baços às vezes não realmente têm infarto, mas ficam muito grandes. A gente já tirou por causa de tamanho, né? Isso tem literatura, baços com volumes acima de 100 centímetros cúbicos, né? Tem um alto risco de ruptura, poderia ser uma indicação de retirada. Então, hoje a gente é mais conservador. Obrigado, Rafael. Lógico. Com esse caso em si, cheio de tromboembolismo, eu queria saber o seguinte: a alta hospitalar vai com anticoagulante ou não? E qual? Claro. Olha só, ela botou 2 próteses biológicas, apesar da baixa... Exatamente porque tem baixa idade, porque ela social, uma situação socioeconômica complexa, a gente optou pela prótese biológica e vocês repararam que de marcas diferentes. Infelizmente, isso de vez em quando acontece lá no hospital público, né? Infelizmente, o ideal é que se bote 2 próteses da mesma marca, né? Uma é Braille e outra é Biocorte, se não me engano. E ela, com prótese biológica, a gente anticoagula por 3 meses, salvo se tiver fibrilação atrial associada. É isso. 3 meses de anticoagulação. Barroso, consideração final do caso, por favor. A gente ainda tem 4 minutinhos. Caso muito ilustrativo. Recordo de um paciente que nós tivemos endocardite, ruptura de baço e esplenectomia.
uma endocardite por estreptococco, acho que por víridas, não tenho certeza, mas o paciente tinha uma dor no flanco esquerdo muito intensa, múltiplos infartos com necrose de parênquima, fratura do baço, hematoma subcapsular, ele estava prestes a ter uma ruptura da capa, um evento mais... Foi para a esplenectomia e o desfecho foi muito bom. Só para acrescentar, então, que esses casos são casos mais de exceção, acontecem, mas esse baço, o exame histológico não tinha abscesso, infartos, basicamente. O paciente evoluiu bem, então só para contribuir que nós tivemos um caso de doutor esplênico por múltiplos infartos, mas não por abscesso. Ok, Barroso, obrigado. Luiz. Comentário rápido em relação a risco-benefício da esplenectomia. Eu me conjugo à visão do Instituto Nacional de Cardiologia de ter uma visão também mais conservadora, porque nós sabemos claramente que os pacientes esplenectomizados pagarão um preço eterno do ponto de vista imunológico, inclusive com vacinação apropriada e adequada para bactérias encapsuladas, por conta do risco de sepse, por exemplo, por pneumococos. Então esse é um aspecto muito importante. A minha visão pessoal é sempre conservadora em relação ao baço. Isso que o André muito bem comentou, e o Miguel também, da investigação clara, explícita, muito detalhada, se há ou não abscesso, para que essa tomada de decisão seja a mais adequada possível. Agora, eu não posso deixar de comentar também sobre a grande importância da associação entre o Instituto Nacional de Cardiologia e o Hospital Procardíaco há muitas décadas. O Antônio Sérgio comentou que o Procardíaco completa esse ano 60 anos, o Instituto aproximadamente 45 anos, como Instituto Nacional de Cardiologia de 2003 para cá. Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, 74 a 2003, 2003, 2019, Instituto Nacional de Cardiologia. Uma associação e uma parceria auspiciosa. A professora Clara Wexler recebe os nossos residentes periodicamente no Instituto. No momento, o Eric está lá, usufruindo de todo o conhecimento, a experiência. Eric e Camila. Camila também? Camila também. Só sabia do Eric. Que Clara e sua equipe dedicam a todos os residentes, pós-graduandos, do Instituto, de fora do Instituto, demonstrando grande valor, não somente assistencial, em elevadíssimo nível, do ponto de vista da geração do conhecimento científico, mas, sobretudo, do aspecto da extensão do conhecimento, de promover treinamento e formação profissional. Então, isso me deixa muito sensibilizado. Eu queria cumprimentar a todos, uma sessão magnífica. Eu já conheci o caso, por isso eu fui muito comedido nos comentários, mas que demonstra, se temos problema na saúde pública ou na saúde do Brasil, o Instituto Nacional de Cardiologia é uma ilha de exceção. E o que se realiza nessa instituição há muitas décadas é algo que nos enobrece, nos envaidece, e que seguramente os colegas de São Paulo também estão usufruindo deste conhecimento, para que eles possam entender que a saúde pública ela pode e deve ser realizada em alto nível, sobretudo do comprometimento ético para com o paciente. Meus amigos, eu queria agradecer muito o André. O André tem as últimas palavras. Eu queria agradecer a Letícia pela apresentação, a Rafael, Clara, Miguel, Juliana, todos os presentes. E muito obrigado, André. Bom, eu queria... Muito palmas para a turma aqui, por favor. Agradecer, Clara, mais uma vez, não só a sessão, mas a parceria em relação aos nossos residentes lá no INC. Eles gostam muito e têm um aprendizado muito rico. E já convidar todos para quarta-feira que vem, nossa sessão vai ser sobre pericardiopatias na era da multimodalidade. Então, para quem gosta de avaliação diagnóstica, estão todos convidados e a gente vai ter muito o que discutir. Obrigado mais uma vez a todos. Quarta-feira estamos juntos.